Graça e paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É sempre uma alegria e um prazer ter vocês aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário no canal que ajuda bastante. Hoje vamos falar de 1 Crônicas capítulo 6. Esse capítulo trata da vida dos levitas. É muito importante compreender essa genealogia, porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal de Israel. Depois do exílio da Babilônia, era fundamental restabelecer o sacerdócio levítico. Para servir como sacerdote no templo, era necessário comprovar claramente descendência da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada uma dessas linhagens representavam funções distintas no templo. Isso está descrito em Números 4, versículo 1 a 33. A linhagem mais importante era a que levava até Arão, ou seja, a linhagem sacerdotal. E essa vinha de Coate. Mas nem todo descendente de Coate se tornava um sacerdote. Só aqueles que podiam comprovar descendência direta de Arão. Os demais serviam no templo em funções gerais. Muitas genealogias em crônicas saltam alguns nomes, principalmente aqueles relacionados ao período do Egito. A descendência é descrita de forma abreviada. E isso acontece aqui também. Os descendentes de Arão, mencionados no versículo 3, foram sacerdotes. Nadab e Abiú perderam a vida ao violarem a santidade dos seus deveres. Isso está em Levítico 10, versículos 1 a 3. Assim, Eleazar tornou-se sucessão de Arão, seguido de Finéias. A lista dos sacerdotes não é completa. Não menciona, por exemplo, Eli, o sacerdote que educou Samuel, como vemos em 1 Samuel 1:3. A segunda grande lista do capítulo inclui levitas que não eram de linhagem sacerdotal. Entre os descendentes de Coate aparecem 4 homens chamados Eucana. O Eucana, mencionado no versículo 27, é que é o pai de Samuel, porque Samuel aparece no versículo seguinte. Em 1 Samuel 1:1, Eucana é chamado de Efraiminita. Mas aqui vemos que ele era levita. Isso acontece porque 1 Samuel se refere à localidade onde ele morava, já que a tribo de Levi não possuía um território próprio. Crônicas revela a linguagem de sangue, colocando Samuel entre as linguagens privilegiadas de Levi. No versículo 31 vemos a ênfase nos cânticos na casa do Senhor instituídos por Davi. 3 músicos principais são citados: Emã, autor do Salmo 88, Asaf, autor de 50, 73 e 83, e Efã ou Gedutum, autor do Salmo 89. Esses 3 representam 3 ramos dos filhos de Levi, Coate, Gerson e Merari. Emã era descendente de Coate, mas não da linhagem de Arão, por isso não era sacerdote. O cronista reforma a distinção entre descendentes de Arão e os demais levitas que serviam no tabernáculo. Os levitas foram dispersos ao longo do tempo. Antes da construção do templo, não havia um lugar fixo para eles morarem. Durante a conquista da terra, eles foram espalhados entre as tribos. Os coatitas receberam parte de Hebrom. Caleb foi o principal herdeiro daquela região. E Hebrom serviu por um tempo como capital no reinado de Davi. Os levitas também habitaram entre as tribos de Gade, Ruben e bem a tribo de Manassés, do outro lado do Jordão. Assim, mesmo distantes, essas tribos podiam ser ensinadas por eles. Ao estudar essa genealogia, entendemos o zelo do Senhor pela linhagem sacerdotal. Era necessário preservar a descendência de Arão até a chegada de Jesus, porque por meio do sangue de Cristo, fomos nós feitos sacerdotes na casa do Senhor. Todo esse cuidado apontava para o Messias, para que a partir dele todos os povos, línguas e nações fossem alcançados. Quem acha que não precisa do Antigo Testamento para entender o Novo, está desprezando esse cuidado de Deus em preservar a sua palavra. Tudo apontava para o momento em que o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Pode parecer muita informação, mas cada descoberta, cada capítulo revela a grandeza do projeto de Deus. Reunir todos em um só povo, um só Deus, um só Senhor. Hoje,
A informação está acessível e tudo aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mateus 24:14 declara: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Não estamos longe de cada pessoa ouvir falar de Jesus, e cada um terá que decidir sim ou não. Depois disso haverá salvação para os que aceitarem e condenação para os que rejeitarem. Você vai pregar para esses dois tipos de pessoas, as que aceitarão e as que rejeitarão. Faça sua parte como sacerdote do Senhor, pregue em todo tempo, em todo lugar, deixe Deus fazer a parte dele. Você não vai conseguir convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas ai de nós se nós deixarmos de pregar. O púlpito de Jesus foi a cruz, o nosso é onde nós estivermos. Na casa, na escola, no trabalho, na internet. Se existe um trabalho que traz alegria e paz, é pregar essa santa palavra. Amém, sacerdotes? Amém, levitas? Não desistam. Continuem pregando a Cristo, aquele que foi crucificado, mas venceu a morte e nos deu a vida eterna. Não espere a dor para ouvir a voz de Deus. Renda-se hoje. Morra para o mundo e viva para Deus. Essa é a sequência correta. Morrer para viver eternamente. Confesse Jesus como seu Salvador e deixe o Espírito Santo fazer o restante. A paz que você procura está disponível pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Amanhã nós voltamos com 1 Crônicas, capítulo 7. Um abraço, fiquem abençoados em nome de Jesus Cristo.